Olá! Hoje no nosso momento 4 vamos falar sobre aquisições de bens em declaração, como informar bens e direitos. Como declarar os bens adquiridos na constância da união estável. Na união estável, salvo o contrato escrito entre os conviventes, aplique-se às relações patrimoniais, no que couber o regime de comunhão parcial de bens. Quando os conviventes optarem pela declaração de ajuste anual em separado, todos os bens comuns devem ser relacionados em apenas uma das declarações, independente no nome de qual convivente consta a documentação referida de bens ou direitos, tais como os imóveis, conta corrente, veículos e ações. Como deve ser relacionada na declaração de bens a informação relativa à conta bancária de mais de uma titularidade. Cada titular deve informar sua participação na conta bancária. Se não for possível identificação do valor atribuído de cada titular, o valor deve ser proporcionalizado igualmente entre os titulares. Exemplo, se na sua conta bancária você possuir R$10.000 e tiver mais de um titular e não conseguir identificar o valor, deverá ser informado R$5.000 em cada uma declaração, o que deve ser informado na declaração de bens e direitos do cônjuge que não declara bens comuns relativamente a esses bens. Bom, neste caso, a declaração do contribuinte que não constar os bens e direitos, por constar na declaração do seu cônjuge ou companheiro, deve ser incluída a informação e no campo discriminação utilizando o Código 99, relatando que os bens e direitos comuns a estes apostos na declaração do cônjuge ou companheiro, informando também, então, neste caso, o nome e o número da inscrição do cadastro do CPF, do cônjuge ou do seu companheiro. Doações recebidas em bens móveis e imóveis. Como devemos declarar as doações recebidas de bens móveis e imóveis na declaração de imposto de renda? Bom, aquela pessoa que recebe doações deve declará-la da seguinte forma. Vamos nela. Primeiro, relacionar no campo de discriminação da declaração dos bens e direitos as doações recebidas, com a indicação do nome e número do CPF do doador. Segundo passo, informar no campo situação em 31 de dezembro de 2018, o valor do bem ou direito recebido, conforme estabelecido pelo instrumento da doação. Importante, terceiro passo, a informação correspondente à doação deve constar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Doações em dinheiro. Donatário. Como o donatário deve declarar as doações recebidas em dinheiro. O valor das doações recebidas em dinheiro deve ser incluídas na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, informando o nome, número da inscrição do cadastro de pessoas físicas, o CPF, do doador e o valor recebido. O destino da doação, bens, valor em espécie, aplicações financeiras e etc. Ainda existente em 31 de dezembro de 2018, deve ser informado na declaração de bens. Como doador, deve declarar as doações realizadas e efetuadas em dinheiro quando utilizar o programa de declaração do imposto de renda. O doador deve declarar na ficha de doações efetuadas o nome e o número do CPF do beneficiário e o valor doado, com o código 80, doações em espécie. Moeda virtual. Como declarar? As moedas virtuais devem ser declaradas? Sim, elas devem ser declaradas. Um exemplo, os bitcoins. Muito embora não sejam consideradas como moeda em termos de marco regulatório atual, devem ser declaradas na ficha de bens e direitos, como outros bens, uma vez que podem ser equiparadas a um ativo financeiro. Elas devem ser declaradas pelo valor de aquisição. Neste caso, devemos ter atenção. Como esse tipo de moeda não possui uma cotação oficial, uma vez que não há um órgão responsável pelo controle de sua emissão, não há uma regra legal de conversão dos valores para fins tributários. Entretanto, o contribuinte deverá guardar a documentação que comprove a autenticidade desses valores. Como deve declarar o proprietário do veículo que sofreu perda total ou foi roubado e recebeu o valor da seguradora e comprou um novo veículo? Com relação ao veículo que sofreu perda total ou foi roubado, na ficha de declaração de bens e direitos, informar no campo discriminação do veículo o fato que ocorreu e o valor recebido pela seguradora. No campo
Na situação 31 de dezembro de 2018, o valor deve ficar em branco. Na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, deve ser informado a parcela do valor recebido da seguradora ao qual exceder o valor do bem acidentado ou roubado que esteja declarado. Exemplo: se seu veículo estiver na sua declaração de imposto de renda por um valor de R$100 mil e a seguradora restituiu um valor de R$120 mil, os R$20 mil deverão ser declarados na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Como declarar bem adquirido por meio de consórcio? Caso tenha sido recebido no ano de 2018, informar no Código 95, no campo da situação, em 31 de dezembro de 2017, o valor constante na declaração de ajuste anual do Imposto de Renda de 2018, o ano calendário de 2017. Não preencher o campo situação em 31 de dezembro de 2018, ao informar o valor declarado no ano de 2017 no Código 95, acrescido dos valores pagos em 2018, inclusive no caso de dado um lance, se for o caso. Como declarar o consórcio que ainda não foi contemplado na declaração do imposto de renda? No caso do consórcio não contemplado, informar no Código 95 os valores dos dados do consórcio, discriminação da data da declaração de bens e direitos. Na situação de 31 de dezembro de 2017, repetir o valor no exercício de 2018. No campo situação de 31 de dezembro de 2018, informar os valores declarados no ano de 2017, acrescido dos valores pagos no exercício do ano de 2018. Como declarar o imóvel adquirido ou quitado com fundo de garantia? Bom, o contribuinte deve informar na declaração de bens e direitos, no campo discriminação, os valores oriundos do FGTS, somar o valor do fundo de garantia aos demais valores pagos pela aquisição e informar o resultado do campo 31 de dezembro do ano de 2018. Também é importante informar em rendimentos isentos e não tributáveis o valor utilizado recebido pelo FGTS. Bom, esse foi o nosso Momento 4 de hoje. Estamos disponíveis para maiores informações nos nossos canais de comunicação.